Estamos na Semana Nacional da Doação de Órgãos e Santa Catarina se destaca pelo maior índice de doadores de múltiplos órgãos no Brasil e tem uma das menores listas aí de espera do país. Só que mesmo assim, atualmente no Brasil, mais de 33 mil pessoas aguardam pela doação de um órgão. Segundo dados da associação, neste semestre houve queda não apenas em relação às previsões de crescimento, mas também em comparação ao ano passado, 2015. Nós vamos falar sobre o assunto com quem entende, né? Vamos falar com a enfermeira da Comissão de Doações de Órgãos do Hospital São José, a Liliane Azevedo. É um prazer tê-la aqui, Liliane, bem-vinda, tudo bem? Obrigada pelo convite, tá? Tão importante a data de hoje, né? Hoje é dia do doador, né? Muito importante para nós, principalmente quem está aí na linha de frente, lutando pela causa, tá? E tentando fazer esse trabalho com as famílias e conscientizando e esclarecendo principalmente a doação de múltiplos órgãos. Como funciona quem quer ser um doador? Qual é o procedimento? Primeiro procedimento que ele tem que fazer, orientar a sua família, falar com a sua família. E uma das coisas que mais a gente gosta de informar, em que momento ele vai falar isso para sua família. Tá? Não é chegar automático e dizer, você quer doar os seus órgãos, que é uma das coisas, não é nesse momento frio. Tá? E sim, assim, no momento da família, de uma reunião de família, tá? Tocarem nesse assunto. Qual seria a decisão dessa família se esse familiar viesse evoluir para a morte cerebral? Tá? Qual seria a decisão da família? Tá? Deixar bem claro a sua vontade de ser um doador e a sua vontade de salvar vidas. E tem que deixar por escrito, documentar alguma coisa? Nada? Basta então uma família dizer no momento que ele era um doador, que ele gostaria de doar. Essa parte da carteira de motorista que existia, né, alguns anos atrás, não existe mais. Certo. Não existe cartório que documente isso. Porém, uma das coisas que a gente vê bem claro nesse momento das entrevistas familiares, que se você falou em vida, o seu desejo, a sua vontade de ser doador, eu nunca passei por nenhuma experiência que a família tenha sido contra. Ai, que ótimo. Então, o que pesa é o que você realmente falou em vida para os seus familiares. E aí, como é que funciona? Em que situações de causas de mortes que é permitido a questão aí do sucesso, então, de uma doação de órgãos? Exato. Então, assim, muito claro. Primeiro que esse paciente passa por vários testes monitorados pelo Conselho Federal de Medicina, testes clínicos, testes gráficos, com a presença de neurologistas. O paciente tem que ter uma causa definida da morte, ou um traumatismo de crânio, ou um AVC. Uma causa não definida, vamos por assim, não houve uma causa que esse paciente evoluiu para a morte cerebral, ele não pode ser doador. E isso muitas vezes gera dúvida para as famílias, o meu familiar foi a óbito e não me fizeram o convite para ele ser doador de múltiplos órgãos, tá? Então, assim, o paciente tem que ter fechado um diagnóstico de morte cerebral, mantido por aparelhos, dentro de uma unidade crítica, então mantido por respiradores, mas com os órgãos, coração, fígado e rins, ainda sendo preservado por aparelhos. O cérebro está morto, os demais órgãos, esse paciente está morto, porém os demais órgãos estão sendo mantidos por aparelhos. E a gente começa a correr contra o tempo e aonde entra a entrevista para a família para doação. E como funciona quem vai receber este órgão? É uma lista nacional, tá? O Hospital Municipal São José é um dos maiores hospitais até do Brasil, né, em protocolos de morte cerebral para doação. Ele é monitorado por uma central nacional, é fechado o protocolo de morte cerebral, é feita a entrevista familiar, houve uma positiva para doação. Isso tudo é reportado uma central nacional que a gente tem em Santa Catarina, né, que é a central de transplantes também, né, que é vinculada à Central Nacional em Brasília, e eles é que disponibilizam esses órgãos para quem está em fila em Santa Catarina, mas não necessariamente possa ser morador de Santa Catarina. Ele pode morar até em outro estado, porém, a regra é muito clara. Esse paciente não pode estar em lista em mais do que um estado. Se ele for contemplado com órgão e ele estiver em lista em mais do que um estado, ele é abortado e ele não vai para o transplante.
Então, isso é muito sério. Muito a sério. Central Nacional é que regulariza isso e esse paciente pode entrar em lista, mas somente em um estado. E a família que está doando o órgão não pode escolher quem vai ser o doador. Jamais. Tem essa lista nacional para isso. Exatamente, jamais. A gente está falando em doador falecido. Certo. Nós temos o doador vivo, tá? Que é entre familiares, que daí é uma situação bem diferente. É uma decisão da família em vida para doador em vida, certo. Tá? Agora, em relação à morte cerebral, tá? A família, na verdade, não tem... Na verdade, só a Central Nacional é que tem opinião em relação e decisão em relação a isso. Mas nenhum profissional aqui. Na doação, quando a pessoa está viva, ela também não escolhe quem é o doador? Jamais. Jamais. Você está me perguntando doação em vida? Em vida. Em vida, sim. Em vida, escolhe. Em vida, se ela quiser ser doadora em vida, ela pode doar para o seu irmão, parentes de primeiro grau. Sim. Tá? Então, pai, mães, irmãos, primos, familiares de primeiro grau. Saindo da parte de parentesco de primeiro grau, de sangue, aí passa por uma parte judicial. É o juiz que vai avaliar essa situação. Perfeito, eu adorei o nosso bate-papo. Liliane Azevedo, foi ótimo. E bom também que vai ter um simpósio com todos os profissionais da área da saúde para trazer ainda mais esclarecimentos. Que quem é o beneficiado são os próprios pacientes, né? Exatamente, Evelise. Se você nos dá essa oportunidade, esse simpósio vai ser dia 29 agora, na quinta-feira, principalmente para esclarecimentos. É o nosso terceiro simpósio, a gente sentiu essa necessidade para todos os profissionais, tanto da área médica, psicológica, social e de enfermagem, tá? Da região norte, são trocas de experiência, tanto da parte jurídica, social e propriamente a parte de manutenção de doadores. Perfeito. Obrigada, Liliane, sucesso. Obrigada.